Então, pessoal, o site aqui Valor Globo, onde eu olho esta notícia aqui, tenta trazer a questão da chamada transferência de renda, né? Ou seja, aqueles programas assistencialistas do governo, tal qual o Bolsa Família, que está aqui com seu cartãozinho novo na tela. Então, o pessoal do Valor Globo traz esses programas, colocando-os aqui como algo positivo para a economia brasileira, né? Dizendo que os programas de transferência de renda têm um forte aumento durante o governo Lula, um aumento que nós vamos dar uma olhada aqui também, e ajudam a impulsionar o consumo das famílias. Isso seria algo positivo para a economia no entender desse pessoal. Mas será que é mesmo? Será que esses programas de transferência de renda, então, esse assistencialismo feito pelo Estado, será que eles realmente têm o poder de melhorar a economia, fazer com que ela avance, com que ela cresça cada vez mais? Ou isso aí é uma mera fachada, um engano com base em dados distorcidos, mas que não tem qualquer relação com a realidade? Vamos dar uma olhada nessas informações, nesse cenário aqui de forma geral. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, temos aí o ano de 2023 chegando ao fim. Mais ou menos já se sabe, já se tem um valor consolidado do que foi gasto com o Bolsa Família, que é o principal programa assistencialista do governo de transferência de renda, né? Você sabe a definição clássica, padrão do Estado, de quais seriam as funções do Estado? Traz entre elas a função distributiva, ou seja, o Estado tem a prerrogativa, de acordo com essa teoria aí, de acordo com esse pensamento ideológico acadêmico aí, o Estado teria, dentre as suas diversas prerrogativas, aquela de pegar dinheiro de uma parte da sociedade, a parte mais rica, e distribuir isso para a parte mais pobre da sociedade. Seria a função distributiva do Estado, né? Então, esses programas de transferência de renda seriam o exercício prático dessa função distributiva que pertence ao Estado. Obviamente, como libertário, não preciso dizer que isso é um absurdo total. O Estado ter uma função distributiva, função de roubar de uns para dar para os outros, isso é completamente equivocado, antiético, um total absurdo, né? Mas então, o Bolsa Família é o principal desses programas aí assistencialistas do governo, o carro-chefe. Na verdade, o governo pega muitos recursos, muitos valores e transforma isso em hospitais, em escolas, transporte subsidiado, várias coisas, bens e serviços que são fornecidos à população de forma geral, alguns direcionados à população mais pobre, né? Mas o Bolsa Família é, de fato, dar dinheiro para pessoas pobres. É uma transferência direta de renda, não é o governo pegando dinheiro, fazendo coisas, comprando coisas e dando isso para os pobres. É o governo pegando dinheiro de um lado e entregando para um outro. Tem um ralo da corrupção e da ineficiência aí nesse meio, mas pelo menos é um programa que tem essa característica de ser mais direto. Pega o dinheiro de um lado e entrega para o outro. Então, no ano de 2023, Bolsa Família, que é um grande chamariz do governo Lula, a gente sabe disso muito bem, alcançou uma marca assim absurdamente alta de 168 bilhões de reais pagos às famílias beneficiárias desse programa aqui, que é um valor que equivale a 317% a mais do que a média dos 4 anos anteriores à pandemia, né? 2019, 18, 17 e 16. Se considerar esses 4 anos aí, fazer uma média do pagamento do Bolsa Família naquela época, isso aqui representa um aumento de 317%, então uma alta mais do que expressiva, é claro, né? Se compararmos aí com os valores de 2022, a alta não é tão grande assim, porque o Bolsa Família, que tinha o nome de Auxílio Brasil na época do Bolsonaro, estava com um valor alto já, um valor que ficou alto por conta da pandemia, né? Teve toda a questão da pandemia lá atrás, o governo manteve isso depois, e havia ainda um valorzinho ali, uma rebarba do auxílio emergencial também, né? Que foi criado lá durante a pandemia, mas que continuou ainda vigorando com algumas regras, um valor não tão expressivo assim, mas que realmente entra nessa conta da função distributiva aqui, da distribuição de renda feita pelo governo, né? Então, em relação ao ano passado com esses valores, temos um crescimento de 35,2%
por parte do governo Lula. Lá na somatória do último governo do Bolsonaro, então, foi de 124,2 bilhões, somando o auxílio emergencial e o Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, sob outro nome, aí, sob outra bandeira, né? Então, isso aqui já é um valor atualizado pela inflação aqui, inclusive, e aí o pessoal coloca esse ponto como sendo importante para aumentar o consumo das famílias aqui, expansão do consumo das famílias, o que por sua vez iria aumentar também, melhorar a questão econômica de forma geral, pessoas gastando esse dinheiro aí na economia, fazendo a economia girar, é o que o governo gostaria de ver, né? Então, essa questão aqui do assistencialismo, eu já tratei disso em vídeos aqui no meu canal, falando por que o assistencialismo é um problema, por que ele vicia a população nesse tipo de benefício, torna a população dependente e não promove o progresso econômico, a evolução das pessoas, dá um incentivo oposto para que as pessoas continuem dependentes das migalhas estatais, né? Mas, então, eu não vou me aprofundar nesse ponto, provavelmente você também pensa dessa forma, né? Você que assiste os meus vídeos com frequência, tem um pensamento parecido com o meu e tudo mais, você já tem essa percepção por si só, né? Mas qual é a questão econômica, então, dessa história? Será que esses programas aqui de transferência de renda, de fato, conforme o pessoal do Valor Globo traz aqui, tem algum impacto efetivo na economia de forma geral? A economia anda mais, as mercadorias circulam mais, tem mais consumo, logo a economia cresce? E a verdade é que não. Num primeiro momento, a coisa pode até parecer indicar um cenário de crescimento econômico, aquele brevíssimo voo da galinha movido pelo consumo, né? Porém, tem dois pontos importantes aqui a serem considerados. O primeiro de todos é que não é o consumo que é o grande motor da economia, né? Não é quanto que é vendido, mas a capacidade de produção de uma economia. O grande problema do Brasil é a produtividade estagnada há muito tempo. Isso é uma tragédia enorme para a nossa economia. Então, de fato, só consumir não vai melhorar a economia no longo prazo se a capacidade produtiva do Brasil e a eficiência da produtividade brasileira não crescer. E nenhum Auxílio Brasil, Bolsa Família vai resolver esse problema. Pode dar dinheiro no primeiro momento para o pobre comprar as coisinhas no mercado e tudo mais, mas isso não vai resolver problema algum no longo prazo, porque não é o consumo que move a economia, é a poupança, você economizar recursos para investi-los em empreendimentos e a partir daí aumentar a produtividade. A poupança no Brasil tipicamente é baixa e isso é um grave problema. Muito disso é causado também por conta dessa tentativa estatal, dessa ação estatal de incentivar o consumo a qualquer custo, fazendo com que as pessoas deixem de poupar para que o voo da galinha ali possa acontecer, né? Então esse é um problema, a questão do foco no consumo e não no foco da eficiência produtiva. Porém, existe ainda outro fator que demonstra como essa história de transferência de renda não resolve problema algum, que é justamente a questão de isso ser, na prática, um sistema de soma zero. Você não está criando valor algum para a sociedade, para a economia, quando você pega dinheiro de um lado aqui, de uma parte da população, e entrega para o outro. Isso aí não criou riqueza alguma, a sociedade não está mais rica por conta disso. Tem-se a mesma quantidade de dinheiro que havia antes. O que você fez foi remanejar isso para outro lugar, para outras pessoas. Tirar o dinheiro de um bolso e enfiar no outro bolso não vai fazer você ser mais rico. Você não criou valor nenhum, nessa história aí, né? Então, o governo, ao transferir renda, fazer essa redistribuição de valores, tirando dos mais ricos, supostamente, entregando para os mais pobres, o governo não está criando valor algum. Ninguém está ficando mais rico. O pobre ali, a sociedade não está ficando mais rica, mas o pobre, é claro, ali pode ter um dinheirinho a mais, gastar, para ele a coisa está melhor. Para o rico que paga o imposto, a coisa está um pouco pior, mas de forma geral, na sociedade não houve mudança alguma. Isso aí é uma questão de soma zero. Novamente, porque não é o consumo que vai melhorar a economia, mas sim a produtividade com alto grau de eficiência. Isso que o Brasil precisa, né? Mas o governo prefere muito mais ficar focando no assistencialismo, né? E na medida em que o valor do Bolsa Família aumenta, o consumo das famílias aumenta e tudo mais, aquilo que realmente faria o Brasil crescer
que são os investimentos, dinheiro poupado, colocado aí para criar empreendimentos, expandir negócios, melhorar a eficiência produtiva do Brasil, isso aí está estagnado, aliás, está caindo, os investimentos têm diminuído. E o pessoal do Valor Globo reconhece isso e traz esse ponto, inclusive. Olha só, enquanto o consumo das famílias tem crescido com força, o investimento tem recuado, uma composição ruim para a capacidade do país de avançar a taxas sustentadas no longo prazo. Então, essa formação bruta de capital fixo aqui, o FBCF, né? Medida do que se investe em máquinas e equipamentos, construção civil e inovação, está recuando há 4 trimestres seguidos, um ano inteiro de recuo. Ou seja, os investimentos estão diminuindo no Brasil. O consumo está aumentando. Não é o consumo que torna a economia mais rica, mais pujante. São os investimentos que deixam a economia mais sofisticada, mais eficiente, aumentam a produtividade de um país. E isso tem caído com consistência. Na prática, então, nós temos o típico cenário do voo da galinha, o governo promovendo medidas para aumentar o consumo imediato, o consumidor final, o consumo das famílias, aquele gasto ali que dá uma impressão de crescimento e aceleração econômica, para logo depois a economia desabar de vez, porque realmente isso não é sustentável no longo prazo. Então, de todas as formas aqui, podemos afirmar, sem medo de errar, que essas transferências de renda, a tal da função distributiva do Estado, isso não serve para melhorar a economia. Pode servir para melhorar no curto prazo a vida das pessoas, dos pobres aí, no longo prazo isso piora a vida de todo mundo, é claro, mas a economia permanece no status quo. Não tem nenhuma melhoria nesse sentido, tem apenas politicagem sendo feita, populismo barato, com assistencialismo do pior tipo sendo utilizado aí como meio de manobra política, nada além disso, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.